a Bíblia dizendo, lá em 1 Reis, nos dias do rei Acabe, quando um homem chamado Rabai começa agora a edificar a cidade chamada Jericó. Ele edifica aquela cidade, e a Bíblia diz que quando ele estabelece os muros da cidade, o seu primogênito morreu. A Bíblia diz que quando ele coloca os portões da cidade, o seu filho caçula também morreu. Porque se cumprindo a palavra do Senhor, quando você olhar para esse texto, você vai entender que apesar de ser realmente um lugar
Bíblia diz